boa noite, todas as pessoas sejam bem-vindas. Estamos iniciando mais uma live do TEAR Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica, de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. Esta é a nossa primeira live de 2024, né? Nós já iniciamos os nossos trabalhos com o Café com Jung, em março, e agora iniciamos a nossa série de lives que temos feito desde a pandemia, né? E temos atingido pessoas de fora da nossa região de Mogi das Cruzes com lives de temas diversos. Tá? Meu nome é Paulo Oliveira, eu sou coordenador, estou na coordenação do TEAR Jungiano, né, junto com a Débora Lemos. E vou fazer uma pequena palavra, vou dar uma pequena palavra sobre o tear junguiano, as pessoas, principalmente aquelas que estão chegando hoje para nos conhecer. E em seguida, iniciaremos a nossa palestra, nossa apresentação da Denise Jorge, cujo título é Sonhos, Arte e Imaginação, uma pausa para adentrar o mundo dos sonhos à luz da psicologia arquetípica. Tá? Nosso objetivo enquanto núcleo é divulgar o conhecimento da teoria junguiana e dos pós-junguianos. As pessoas, inicialmente as pessoas aqui da região de Mogi das Cruzes, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de São Paulo, capital, né? E também uma forma de divulgar esse conhecimento a profissionais de psicologia recém-formados aqui da nossa região. Tá? O núcleo ele foi fundado em 10 de março de 2018, tendo sido fundado por Maria Helena Maia e Natália Castanha, quando realizaram o primeiro café com Jung, lá no Elbor Tower, né, num sábado, e desde então temos atividades sendo realizadas. Tá? Estamos aqui com um conselho atualmente. O conselho, hoje temos 14 conselheiros e conselheiras que são psicólogos, né, profissionais de psicologia de diferentes, né, anos de atuação profissional, diferentes campos de atuação. Né? Recentemente estamos com a Larissa Ellen, que é a nossa conselheira caçula e é responsável aqui foi responsável por este evento, né, junto com a Natália Castanha e com a Carol Amaral, né, e nós já temos atualmente alguns setores, né, algumas frentes de trabalho, sejam elas não só de eventos, mas também de comunicação, né, do administrativo, das redes sociais, né, do próprio Café com o Jung, da supervisão, da tesouraria. Tá? Celebramos o ano passado, em março de 2023, o nosso CNPJ, então o TEAR Jungiano ganhou um CNPJ, né, tornou-se pessoa jurídica, e este ano comemoramos 6 anos de existência, né, comemoramos junto ao Café com Jung, que foi realizado em março. Tá? Café com Jung é um encontro quinzenal aos sábados em que fazemos leitura de livros relacionados à psicologia analítica. Começamos com os deuses, as deusas e a mulher e os deuses e o homem, da Shinoda Bolen. Fomos para a leitura das cartas de Freud e de Jung, a leitura do livro Jung e o Tarot. Depois fizemos a leitura do livro Jung e a Interpretação dos Sonhos. E o ano passado, né, encerramos a leitura do livro A Gnose de Jung e os 7 Sermões aos Mortos. Né? Atualmente estamos fazendo a leitura do livro O Mundo Interior do Trauma, Defesas Arquetípicas do Espírito Pessoal, do Donald Kalshed. Né? Aqui temos uma foto da nossa comemoração de 6 anos com as fundadoras do grupo, né, do Núcleo TEAR Jungiano. Né? Aqui também uma outra foto nossa, né, em que comemoramos este momento. O TEAR Jungiano ele conta não só com o Café com Jung, mas também a possibilidade de oferecer supervisão em psicologia clínica e também social
a pessoas recém-formadas, né, que tenham já o CRP ativo e que possam atender socialmente um paciente, no caso de psicologia clínica. Tá? Então, existem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos, mas oferecemos essa possibilidade. Atualmente, estamos, acho que, em torno de 4 grupos de supervisão, se eu não me engano, 4 ou 5 grupos de supervisão que acontece em grupos, né, em grupos de 4 pessoas. Tá? Além da supervisão, também realizamos o CineTear. Já fizemos 2 edições do CineTear em anos anteriores. Participamos também do Cine Arquê, né? O Arquê, que é o espaço, depois a Denise pode falar melhor, é o espaço que o Núcleo de Psicologia Analítica de Jacareí, né, e região. E também realizamos alguns cursos no mês de julho, né? Cursos de introdução à psicologia analítica, com a Natália Castanha, né? Com a própria Denise, com a Maria Helena, a Eretusa, o Carlos Araújo. Também o curso de corpo, né? Com a Eretusa e com o Carlos. Participamos de eventos na Universidade de Mogi das Cruzes, inclusive o ano passado tivemos a oportunidade de participar de um evento grande em que apresentamos a psicologia analítica aos estudantes, além de eventos relacionados a instituições, né, sociedades de nome, como a SBPA e a JB. Né? Como eu disse a vocês no início, com as nossas lives desde 2010, tivemos a oportunidade de apresentar temas diversos, convidando profissionais da área, né, como Paulo Machado, Jorge Zacarias, Leda Seixas, nossos conselheiros também se apresentaram, o Carlos, a Joanita, a Natália Silveira, né, entre outros profissionais que abordam temas relacionados à psicologia analítica. Laura Vilares de Freitas, Ana Maria Cordeiro, né, Isabel Labriola, entre outras pessoas. Temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o YouTube, para onde enviaremos esta gravação. Tá? E passo então a palavra para a Joanita, né? Antes de passar a Denise, a Joanita, nossa conselheira, vai fazer a apresentação da Denise Jorge com você, Joanita. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos e a todas. Sobrou para mim o prazer de apresentar a nossa maravilhosa Denise Batista Jorge, né? E falar um pouco da Denise, fazendo essa apresentação. Então, a Denise, ela é uma psicóloga, membro analista da SBPA e da IAP. A Denise é mestre e doutora em psicologia social pelo IPI da USP, professora de cursos em especialização em psicologia analítica, coordenadora de grupos de estudos e de supervisão clínica, conselheira do Teário Junguiano, autora do livro Jardim Pedra Mar, Um Lugar com Alma, faz parte do grupo de organizadoras do TEAR, do Cineclube Jung, Ensine, do Cineclube Jung Ensine e do Conselho Editorial da Revista Junguiana, junto à SBPA. Tem prática clínica em São Paulo e em São José dos Campos, atende adolescentes, adultos e casais, e também tem prática com terapia com Sandplay. Denise, seja bem-vinda, muito obrigada, estamos aqui para te ouvir. Obrigada, boa noite a todos e todas. Agradeço aí ao Tear Junguiano, sempre essa alegria, né? E estar aqui, dá licença, na minha casa é muito bom, né? O Tear é esse grande Tear que nos acolhe e poder estar aí, né? Nesse conselho é muito gratificante. E eu agradeço a todos, né, a presença de todos e todas aqui, e que a gente possa ter aí esse momento, né, essa pausa, né, para adentrar então esse mundo tão interessante, né, que é o mundo dos sonhos aí, né, e nessa conexão
tão interessante, né, entre sonhos, arte e imaginação. A ideia é trazer aí um histórico de como a humanidade, breve, muito breve, de como a humanidade vem se relacionando com os sonhos e com as imagens, né, e também com a arte, e trazer o conceito de imagem, porque ele é central na psicologia analítica, né? E na vertente aí trazida pelo James Hillman, Patrícia Berry, Rafael Lopes Pedraza, dentre outros, que é a psicologia arquetípica. E vou trazer também uma breve ideia, né, do trabalho com os sonhos, tanto lá da abordagem que veio direto do Jung, né, que a gente chama de abordagem clássica, Jung e as pessoas que estavam ali no entorno dele, né, contemporâneos, e também a proposta que a psicologia traz para o trabalho, a psicologia arquetípica traz para o trabalho com sonhos. Elas são diferentes, mas não são de jeito nenhum excludentes, são complementares, isso é bastante importante. E depois eu vou relatar uma experiência muito interessante que tocou muito minha alma, que aconteceu durante a pandemia, bem no início, maio de 2020, bem no início da pandemia do Covid-19. Eu vou relatar uma experiência de pausa onírica. Foi um projeto em que eu pude estar com alguns artistas, vários artistas, na verdade, porque eu vou falar bastante sobre o projeto depois, né? E espero que vocês gostem, que nós possamos aproveitar, né? Espero que eu goste também, que eu gosto de falar gostando. Então, que seja bom esse nosso encontro, né? Quem quiser pode interromper, perguntar, falar. A gente vai ter ao final uma meia hora, eu calculo, para a gente poder conversar bastante, mas se alguém quiser, durante a apresentação aí, comentar, perguntar, enfim, é só levantar a mãozinha, acho que aí o Paulo vai me ajudar aí, né, Paulo, com a questão da abertura aqui. Acho que no final, né, depois vai ter perguntas pelo chat, né, Paulo, ou Sim. abrindo a câmera, o microfone, pelo menos, como vocês se sentirem à vontade aí, tá bom? Então, sonhos, arte e imaginação. Uma pausa para adentrar o mundo dos sonhos à luz da psicologia arquetípica. O sonho é a porta pequena e oculta no interior do mais íntimo da psique, que se abriu na noite primordial que era a psique, quando não havia ainda a consciência do eu, e que vai permanecer psique para muito além daquilo que uma consciência do eu jamais poderá alcançar. No sonho, entramos no mais profundo, mais geral, mais verdadeiro e mais eterno da pessoa que ainda está no lusco-fusco da noite a começar, quando ainda era o todo e o todo era nela, quando o eu se identificava com a simples natureza. São palavras de Jung. Depois, se alguém quiser a bibliografia, eu posso compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp, porque aí fica inteirinha lá. Então, diante das imagens, né, as pessoas tendem a ter reações diferentes aí, desde uma reverência, curiosidade, né? E aqui, quando nós nos referimos à imagem, quer sejam elas nos sonhos, nos devaneios, né? Nas fantasias, na arte, né? Mas há pessoas também que sentem um certo temor das imagens e até um desprezo, uma desvalorização mesmo, né? Mas houve uma grande atitude de rechaço diante das imagens, quando a ciência entendeu que elas eram ilustrações, né? E também a religião, especialmente
nos concílios, nas proibições religiosas, né? Nos concílios de Nicéia, de Constantinopla, lá pelo ano 800 e 787 a 868, foram vários momentos aí em que a Igreja Católica fez esses concílios, né? Proibindo, então, né? Entendendo que as imagens não tinham espaço dentro da religião, né? E Hilma acrescenta que, devido ao fato de as subjetividades terem o poder de se tornarem visíveis em imagens, estas eram especialmente abomináveis, e elas acabaram sendo expulsas, então, das igrejas e levadas para o manicômio, para os manicômios, porque elas foram associadas à loucura. E Abdala fez, Abdala Nazir Abdala, ela escreveu uma monografia na conclusão da formação na SBPA, ela foi da minha turma, e o trabalho dela ficou bastante interessante, num trabalho com os sonhos também. E ela resgatou aí na história, né, a importância dos sonhos nas civilizações antigas, lá no Egito, né, na Grécia Antiga, com os templos de Asclépio, que eram verdadeiros santuários onde para as pessoas iam para buscando a cura, né? Elas suplicavam aos deuses que lhes enviassem, né, um sonho para que, a partir da sua interpretação, fossem apontadas as causas da enfermidade e também uma sugestão de cura, né? E também no Antigo Testamento tem vários relatos de sonhos, lá com José, né? E esses sonhos relatados no Antigo Testamento, eles determinaram em alguma medida o curso das religiões da civilização ocidental e também da história judaica, né? E aí, houve então um momento em que a gente pode dizer que os sonhos foram redescobertos ou ganharam valor, né, a partir da psicologia. Freud, né, por volta de 1900, gente, não é 1990, não. Escreveu e publicou a interpretação dos sonhos, né? E do ponto de vista da psicanálise, só resgatando aqui, os sonhos são a via régia de acesso ao inconsciente, portanto, aos desejos reprimidos, né? Freud também falava do sonho como guardião do sonho, do sono, né? E realização de desejos. Jung leu a interpretação dos sonhos, esse foi um dos motivos, né, que fez com que ele fizesse o primeiro contato com Freud, e depois eles tiveram muitas trocas, né, de cartas, que quem quiser ter acesso é só ir ao livro, né, Correspondência entre Freud e Jung, que foi um dos livros que o Paulo colocou aí, que foram estudados, né, lidos no Café com Jung, né, e Café com Jung, isso. E Jung empreendeu, então, esse retorno à alma e destacou a capacidade espontânea da psique para criar imagens. Com Jung, houve o verdadeiro resgate da primazia das imagens na psique. São palavras do Abens, né? E palavras do Jung, psique é imagem. Então, aqui a gente tem essa premissa, né? E aí reforça ou enfatiza, na verdade, a importância da imagem, né, em tudo isso que a gente está falando aqui. Quando a gente pensa nos sonhos, diante das suas imagens, muitas vezes a gente se encontra perplexo, intrigado, fascinado, né? Porque um sonho pode nos encantar ou nos aterrorizar, né? Com as cores, os temas, os ritmos, as figuras ou personificações, né? E o Krenak, ele fala
é um escritor e líder indígena, né? E ele fala que o sonho para eles, para os Yanomamis, é uma experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar. Então é preciso uma iniciação para poder entrar, né, esse reino dos sonhos aí. Os sonhos para eles são entendidos como um caminho de aprendizado e de autoconhecimento sobre a vida. Então, as pessoas buscam a cura, a inspiração e mesmo para resoluções práticas, de questões práticas do dia a dia. E o sonho, né, ele é fervilhante, confuso e inextricável, né? É aquela coisa que a gente diz, né? Sonhos são sem pé nem cabeça, né? E tá tudo certo, porque no sonho é para ser assim mesmo, para ser certinho, arrumadinho, dentro da possibilidade que o nosso ego imagina, é aqui, no mundo da vigília. E muitos de nós já teve experiência de compartilhar sonhos coletivamente, né? Que seja no café da manhã em família, né? Com amigos, sonhei com isso, né? Com familiares, numa aldeia, em grupos de incubação de sonhos, né? O Marcos Calia, que é da SBPA, trabalhou bastante com esse tema, acho que ainda trabalha. E no CLAPA, que aconteceu o ano passado, em Montevidéu, onde até eu apresentei uma parte desse trabalho aqui, eu pude experimentar essa rede coletiva de sonhos. Um dos proponentes é o Eduardo Carvalho, se eu não me engano, ele agora estou em dúvidas, de algum país da América Latina, estou em dúvida agora. Mas, enfim, nessa experiência, as pessoas, quem quisesse, poderia comparecer àquele lugar marcado, e a ideia era só contar o sonho, alguém poderia contar um sonho que teve, e as outras pessoas, numa espécie de ressonância, iam compartilhando as imagens que iam surgindo a partir daquelas imagens relatadas ali no grupo. Não havia nenhuma interpretação, nenhum comentário, era só compartilhamento das imagens que se apresentavam na psique daquelas pessoas que estavam lá. Mas nem sempre a gente se lembra dos sonhos. Essa é uma queixa que a gente ouve, um comentário que a gente ouve bastante, às vezes, no consultório, né? Quando a gente vai falar para os pacientes, né? Sobre anotar os sonhos, né? Se lembrar, enfim, relatar, né? E o Hillman diz que é preciso arte não para sonhar, mas para se lembrar dos sonhos, né? Bom, então eu vou trazer um pouquinho da perspectiva junguiana. Quando eu digo a perspectiva junguiana, então é aquela da abordagem clássica, aquela que o Jung trouxe, né, com a von Franz, enfim, aqueles contemporâneos lá, né, da época em que ele trabalhava com os sonhos. E Jung diz o seguinte, quer dizer, Jung não, ainda não é Jung. Há assuntos recorrentes nos sonhos, temas comuns a toda a humanidade. E isso nos remete àquilo que é arquetípico, ou seja, algo que, agora é o Jung, não é exclusivo nem meramente pessoal, mas em algum ponto se estende e atinge toda a humanidade. Por isso que esses temas, né, esses assuntos que se repetem, né, que acontecem, que se apresentam nos sonhos de praticamente toda a humanidade aí, né, de diferentes lugares, culturas no planeta, né? E de Jung vem a ideia de que as estruturas básicas e universais da psique, aqui a gente está falando dos arquétipos, né? Os padrões formais de seus modos de relação, seus padrões arquetípicos, né? Essa é uma fala do Hillman. Esses padrões ou arcai aparecem nas artes, nas religiões, nos sonhos, nos hábitos sociais de todos os povos e manifestam-se também espontaneamente nos distúrbios mentais. Aqui a gente está falando das imagens arquetípicas. Então, o sonho,
ele não tem qualquer pretensão de nos enganar, ao contrário do que a psicanálise traz, né, de que há um relato, né, um manifesto, e a gente tem que ir atrás da, da, daquilo que está latente, né, tem que decifrar o sonho, porque ele seria uma fachada, né, para a realização do desejo. A abordagem da psicologia junguiana entende que não há pretensão de nos enganar e que o sonho é uma tentativa de assimilar coisas ainda não digeridas, portanto, uma tentativa de cura. Os sonhos têm autonomia sobre a consciência, já que são produtos do inconsciente. E o Hillman diz que nós não sonhamos, mas somos sonhados, porque nós somos levados, né, para aqueles lugares onde e recebemos as visitações de personificações aí durante os nossos sonhos, e nós não temos autonomia sobre o que sonhar, né? Sobre o que sonhamos. Então, por isso não sonhamos, somos sonhados, né? Eles não respondem às nossas expectativas e não os inventamos. Quem tentar sonhar com coisas, né, específicas, vê logo que é impossível. Essa é uma fala do Jung. Então, a linguagem dos sonhos, ela é misteriosa e enigmática. Se a gente não entende os sonhos, porque a gente fica, a primeira coisa que a gente faz diante deles é tentar entender e perguntar o que significa ou que mensagem eles vão trazer para nós, né? E se a gente não entende isso, o Jung diz, é porque nós não nós não sabemos aquela linguagem dos sonhos, né? Ela é estranha para nós, mas eles não têm intenção de enganar. E nos sonhos, o poder que as imagens têm de nos fascinar está bem evidente. Aqui no decorrer da nossa conversa, eu vou trazer bastante essa ideia, né, de como as imagens nos capturam, de como elas podem nos encantar, nos capturar, né, nos fascinar. E aí, há um outro lugar onde a imagem tem essa força, né, que é na arte. Então, também experimentamos a força arrebatadora das imagens na arte. E aí eu vou trazer aqui algo que o Jung relatou no Memórias, Sonhos e Reflexões, de quando ele tinha 6 aninhos de idade. Eu vou ler, é um trechinho mais ou menos longo, mas vale a pena porque é a fala do Jung no Memórias, Sonhos e Reflexões. Certa ocasião, eu ainda era muito criança, tinha apenas 6 anos. Uma tia levou-me à Basileia e mostrou-me os animais empalhados no museu. Lá permanecemos muito tempo, pois eu queria ver tudo minuciosamente. Às 4 horas soou o sino, indicando que era hora de fechar. Minha tia apressou-me, mas eu não podia me afastar das vitrinas. Nesse interim, a sala fora fechada e tivemos que alcançar a escada por outro caminho, através da galeria de arte antiga. De repente, defrontei-me com aquelas figuras magníficas. Completamente subjugado, arregalei os olhos, pois nunca vira nada tão belo. Não me cansava de olhar. Minha tia puxava-me pela mão, impelindo-me em direção à saída. Eu ficava sempre um pouco atrás, enquanto ela gritava repetidamente: Menina insuportável, feche os olhos. Só nesse momento observei que os corpos estavam nus, o sexo oculto sob folhas de parreira. Antes não havia notado esse detalhe. Foi assim que se deu meu primeiro confronto com as belas artes. Minha tia protestava indignada, como se tivesse sido obrigada a atravessar uma galeria pornográfica. Está no Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, a arte fala da linguagem da alma, na qual tudo que é simbólico e metafórico é enfatizado. A fonte das imagens, oníricas, de fantasia, poéticas,
é a atividade autogeradora da própria alma. São palavras do Hillman. Então, nesse sentido, uma obra de arte é uma realização criativa. E no livro vermelho, lá na introdução, o Sonu Chandasani fala que o livro vermelho chama atenção pela intersecção entre a experimentação artística e a psicológica. Embora Jung se recusasse a considerar seus trabalhos como arte, ele sempre afirmava: o que eu faço é ciência, é psicologia. Fala dele também no Memórias, Sonhos e Reflexões. Redigindo anotações a respeito de minhas fantasias, certo dia perguntei a mim mesmo: mas afinal, o que estou fazendo? Certamente tudo isso nada tem a ver com ciência. Então, do que se trata? Uma voz disse em mim: o que fazes é arte. Fiquei profundamente surpreendido, pois nunca me teria vindo ao espírito a ideia de que minhas fantasias se relacionassem com arte. Tem toda uma discussão entre as pessoas do círculo de Jung, né, naquela época, lá do clube psicológico, e também a Maria Moltzer, que era das atividades artísticas da escola de Zurique, né, e que defendia que as fantasias que nascem do inconsciente possuem um valor artístico, pertencendo, portanto, ao domínio da arte. Então, assim, o neto do Jung, que é Ulrich Oemi, não sei falar direito isso, mas que é o diretor hoje da Fundação das Obras Carl Gustav Jung, ele conta que a arte fez companhia ao seu avô desde a infância. A gente sabe disso, né? Lá, o próprio Jung relatou no Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Então, por volta dos 40 anos, diz o neto do Jung, ele formulou o conceito de inconsciente coletivo, que, em sua opinião, se manifestava em formas similares em todas as épocas e culturas. Para uma fundamentação histórico-comparativa, ele evocou não só textos, mas também em ampla escala, obras de arte e arquitetura. E nós sabemos, né, depois da publicação do livro vermelho, o quanto o que Jung fez ali, né, é a arte, né, e isso quem afirma é o próprio Sonum, dessa intersecção, então, entre arte e psicologia, e o livro vermelho, ele foi exposto, quando ele foi lançado, em muitos eventos de arte, né? Ele está na Biblioteca do Congresso Nacional de Washington, ele foi exibido no Museu de Arte em Nova York, ocupou um espaço privilegiado na Bienal de Veneza em 2013, né? E a proposta dessa Bienal era reunir numa mesma exposição todo o conhecimento da humanidade, da descoberta da roda aos satélites. Isso é uma fala do Boechat. Então, Jung destacou a primazia das imagens no reino da psique e afirma da seguinte forma: possuindo a imagem de uma coisa, possuímos a metade da coisa. A imagem do mundo é a metade do mundo. Quem possui o mundo não, quem possui o mundo, mas não sua imagem, possui só metade do mundo, pois sua alma é pobre e sem bens. A riqueza da alma consiste de imagens. Quem possui a imagem do mundo possui a metade do mundo, mesmo quando o seu humano é pobre e sem bens. São palavras que estão no livro vermelho. Mas o que é imagem? Isso é uma ideia bem importante de ficarmos um pouquinho com ela, né? O Damasio, que é um neurocientista, ele diz que imagem é representação de algo externo, algo que foi aprendido pelos órgãos dos sentidos. Essa não é a ideia, né, de imagem que
a que se refere a psicologia analítica, né? Então, o termo imagem na psicologia analítica não se refere ao retrato psíquico de um objeto externo, mas a uma imagem de fantasia que aparece mais ou menos abruptamente na consciência como uma espécie de visão. Então, como explica o Barcelos, essa era a fala do próprio Jung, e o Barcelos complementa, explica, né? Imagem não é subproduto da percepção ou da sensação, nem reflexo psíquico de um objeto externo, nem construção mental que representa de forma simbólica ideias e sentimentos. Então, nesse sentido, imagem é apresentação e não representação. Então, elas existem primeiro na psique. E porque elas existem na psique é que elas se apresentam à consciência e em algum momento elas estão também no exterior aí. Então, para a gente entender, dá para a gente entender isso bastante com essa fala da Anísio da Silveira, citando o próprio Jung, quando ele diz que pintar o que vemos diante de nós é uma arte diferente de pintar o que vemos dentro de nós. E aí a fala da Nise, as imagens internas são tão vivas e tão fortes que até parece que um projetor as lançou sobre o papel ou a tela, e o indivíduo apenas lhe dá o contorno com o pincel. Tão concentrado ele fica e rápido é o seu trabalho. Então, as imagens são traços daquilo que os homens que nos precederam desejaram e almejaram, temeram e reprimiram. São palavras de George Agamben, e foi citado por Barcelos, dizendo que essa é uma das definições de imagens que mais se aproximam do que a psicologia analítica e arquetípica compreende, né, por ser imagem. Elas não estão dentro de nós porque vieram de fora, ao contrário, elas estão no mundo porque primeiro estiveram dentro de nós, diz o Barcelos, e a Patty Berry diz que, embora a imagem de fantasia seja sensorial, porque ela é uma imagem de fantasia, mas tem forma, cor, textura. Suas qualidades não derivam de objetos externos, mas brotam espontaneamente na psique e são, ao mesmo tempo, ingredientes e produtos da imaginação. Então, a imagem é a psique se apresentando, não é algo que vejo, é antes um modo de ver, uma perspectiva sobre as coisas. Pode ser sonora, tátil, pode ser uma emoção, pode estar no corpo, afirma Gustavo Barcelos. Então, só para lembrar, né, que Jung disse que psique é imagem, tudo aquilo que se torna consciente é, antes de tudo, ou primeiramente, imagem. E é a minha alma, com sua riqueza de imagens, que confere cor e som ao mundo. Aquela certeza racional sumamente real, que chamamos experiência, é um aglomerado de imagens psíquicas, complicadíssimo, mesmo em sua forma mais simples. Então, as imagens produzidas espontaneamente pela psique, diz a Berry, carregam tensões, justaposições, interconexões, e elas não se reduzem a significado, relações e percepções. Por isso, não se pode dizer que imagem é isso ou aquilo, nem literal, nem metaforicamente, e isso interfere muito na forma como a gente vai olhar para os sonhos, né? Que eu vou falar daqui a pouco, na forma como a psicologia arquetípica propõe, né? Se olhar para os sonhos. Então, as imagens psíquicas, elas não são necessariamente quadros visuais, né? Já que elas podem ser táteis, olfativas, pode ser um pensamento do coração, o Hillman diz isso, que são os nossos sentimentos, né? E elas não são produzidas pelos sentidos, né? São imagens como metáforas. E como é o trabalho, só para resgatar, né, dos sonhos na psicologia analítica? Então, o sonho não é uma fachada, não há, então, intenção de disfarce, ele é representação simbólica e espontânea de um conteúdo inconsciente que se apresenta na psique. Jung adotou uma concepção finalista para lidar com os fenômenos psíquicos, então a ideia de que há uma finalidade, um para quê a ser alcançado, quando o inconsciente apresenta um sonho à consciência. Aí há a criação de normalmente surge uma tensão psicológica,
e a partir dele a possibilidade de vir a função transcendente, né? E com esse símbolo se apresentando aí e podendo ser integrado. E o trabalho com sonhos se dá por meio de amplificação. Então, para obter o sentido do sonho, diz Jung, procuro dissolver o sonho, concentro-me na imagem inicial, colhendo associações em relação a ela, são as associações pessoais aí do sonhador, né? Mas de todos os lados de modo concêntrico. Aqui ele está criticando a ideia da psicanálise, que é de fazer associações livres, porque a gente vai se afastando da imagem. A ideia aqui do Jung, né, é circunambular em torno da imagem, é sempre voltar a ela. Ocupar-se com sonhos é uma espécie de tomada de consciência de si. Não é a consciência do eu que se dá conta de si mesmo, mas ocupa-se com o dado objetivo do sonho, como um comunicado, uma mensagem da psique inconsciente. Então, a ideia para o Jung é que o sonho é uma mensagem, né, do inconsciente para a consciência e vem numa tentativa de compensar uma unilateralidade da consciência. A gente ouve bastante isso, né? E ele fala, ele nos é estranho porque dele nos alheamos através do extravio da consciência. Então, o melhor é tratar o sonho como algo totalmente desconhecido, olhá-lo de todos os lados, tomá-lo nas mãos, levá-lo de cá para lá, despertar todo tipo de fantasia sobre ele, falar dele com outras pessoas. Essa é a melhor forma, segundo Jung, né, de trabalharmos com o sonho. Então, resumindo, a função geral dos sonhos, na perspectiva da psicologia analítica, é tentar restabelecer essa balança psíquica, produzindo material onírico que reconstitui de maneira sutil o equilíbrio psíquico total. Então, a função compensatória dos sonhos. E os símbolos oníricos são mensageiros indispensáveis da parte instintiva da mente humana, para tentar compensar esse excesso de adaptação ao mundo externo, né? Que nesse processo adaptativo a gente vai se afastando das camadas instintivas da psique. E aí vem algo muito importante, que toda interpretação é uma mera hipótese, apenas uma tentativa de ler um texto desconhecido, porque o risco é se entender que, então tá bom, esse sonho, né, esse símbolo significa aquilo e fechar, né? É uma perspectiva de olhar. Eu gosto da ideia de pensarmos num caleidoscópio. Qualquer movimento mostra uma outra possibilidade de olhar, né? Então, a interpretação é um ponto de vista, ou a vista de um ponto. A gente tem que tomar cuidado para não fechar, porque senão a gente mata, né, aquela imagem. Então, mesmo que nós não entendamos o sonho, diz o Jung, ele está trabalhando e provocando mudanças. Se entendermos, no entanto, temos o privilégio de trabalhar com o espírito eterno em nós mesmos. E aí, a abordagem arquetípica aos sonhos, que é o que a gente se propôs, né, a pensar um pouco hoje. Então, sendo sonhos produtos aí imaginativos, devemos ir em busca deles em sua terra natal, lá onde o pensamento se move por imagens. Hillman propõe que entremos no mundo dos sonhos, na sua obra, né, O Sonho e o Mundo das Trevas. Ele vai falar bastante sobre isso. Em toda a sua obra, na verdade, porque a forma como a gente se relaciona com os sonhos é a forma como se relaciona, né, de se relacionar, seria uma perspectiva para se relacionar com qualquer imagem psíquica, né? Quer ela venha dos devaneios ou da arte, ou quer ela venha de um relato, né? As pessoas chegam até nós e contam, trazem narrativas, e o trabalho é que nós possamos olhar para essas imagens, né? Para essas palavras imagens aí. Então, o Hillman propõe que entremos no mundo dos sonhos e nos relacionemos com suas imagens.
acariciando-as, sentindo seu cheiro, reconhecendo suas cores e suas texturas. Então, nessa perspectiva, a melhor abordagem ao sonho é aquela que permite manter suas imagens vivas, preservando seu caráter enigmático, como um mistério a ser experimentado. E aqui a, a gente se afasta da ideia de interpretar os sonhos. É muito mais a ideia de ficar com a imagem dos sonhos, de nos relacionarmos com elas, né, de as experimentarmos aí como esse mistério. Experimentar um sonho, ou um sintoma, ou uma fantasia, permite que suas imagens se revelem para nós e nos afetem. Isso favorece o despertar da nossa sensibilidade e nos convida à estesia. Eu gosto bastante dessa ideia da estesia, e o Riemann fala bastante sobre isso no texto dele, O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo, e ele vai trazer a ideia, o termo grego aistesis, né, que se remete à estesia, e que é o contrário da anestesia. Então, estarmos diante das imagens, que fico imaginando Jung, aos 6 anos de idade, naquela galeria de artes, e que ele não podia se afastar, né? É como se ele tivesse despertado totalmente ali, né? A imagem provocou esse arrebatamento, essa fascinação, esse encantamento. E isso move extremamente a psique. Então, como disse o Hillman, a psique, no Revendo a Psicologia, ele diz: a psique usa muitas línguas para se descrever. Vemos isso especialmente nos sonhos, pois eles são o melhor modelo para a real estrutura da psique. Os sonhos relatam as histórias da alma através de pessoas e também usam a linguagem dos animais e das paisagens. O Hillman tem um livro que fala dos animais nos sonhos. E ele tem textos, né, que falam sobre os animais nos sonhos, e a ideia é perguntar, né, o que quer esse animal quando ele me visita nos sonhos? Ou o que quer esse sintoma quando ele me visita? O que quer essa depressão quando ela me visita? Então, os sonhos relatam essas histórias da mesma forma como os deuses contavam sobre suas diferentes qualidades arquetípicas através das pessoas, animais e paisagens. A alma, quando se usa o termo alma na psicologia analítica, né? Alma, psique, imagem são intercambiáveis aí, né? Já que psique é imagem. Jung usava intercambiavelmente os termos alma e psique, né? E se usa também na psicologia arquetípica. Então, a alma pode falar sobre si como um deserto, uma ilha, um aeroporto, pode ser ainda uma vaca, um tigre. Então, os sonhos usam também partes do corpo como partes de seu discurso, onde pés, dentes, coração não se referem a essas reais partes do corpo. E os sonhos usam também a família como uma forma de linguagem simbólica. Então, meu pai, meu irmão, meu filho, não são meu pai, meu irmão, meu filho da vida de vigília. São portadores de conteúdos emocionais que estão além dos membros da família. Então, tem um exemplo aqui para a gente pensar, e depois eu quero ouvir vocês, se quiserem interromper agora, senão a gente fica para o segundo momento, né? Mas é um exemplo que o Hillman coloca nesse livro Entrevistas, que é de 1984, e ele diz o seguinte, por exemplo, aparece uma cobra preta num sonho, uma enorme cobra preta. E você pode passar uma hora inteira com esta cobra preta, falando sobre, com esta cobra, né? Falando sobre a mãe devoradora, sobre ansiedade, sexualidade reprimida, mente natural, que são movimentos interpretativos.
né? Então, assim, vamos interpretar, né? E aí a gente faz essas associações da cobra com a mãe devoradora, ou com a ansiedade, ou com a sexualidade reprimida, enfim, né? Todos esses movimentos interpretativos, diz o Hume, e aqui a gente está tendo uma diferenciação, né, entre a abordagem aos sonhos da psicologia analítica, né, essa abordagem clássica, e da psicologia arquetípica, né? Então, todos esses movimentos interpretativos que se faz e o que é esquecido, o que é de importância vital é o que essa cobra está fazendo, que essa cobra enorme, preta, vem rastejando para dentro de sua vida. E no momento em que você definiu e interpretou a cobra, você a perdeu. Você a paralisou, a gente perde a cobra, porque a gente substitui a cobra pela mãe devoradora ou pela sexualidade reprimida. Essa é a fala do Hume. Então, a pessoa vai embora com um conceito sobre sexualidade reprimida, sobre paixões negras e geladas, sobre a mãe, ou sei lá o quê, né? E você perde a cobra. Então, a tarefa da análise, segundo o Hume, né? Então, na perspectiva da psicologia arquetípica, é manter a cobra ali, a cobra preta. E há várias maneiras de se ficar com a cobra. Veja, a cobra preta não é mais necessária no momento em que ela é interpretada. E você não precisa mais de seus sonhos porque eles foram interpretados. Então, essa é a grande. Dá para a gente ver, né, com esse exemplo do próprio Hume, a diferença entre a abordagem da psicologia clássica, analítica, né, clássica e arquetípica. Então, a interpretação busca traduzir essa imagem dentro de significados simbólicos, né? E o Hillman comenta, quando as imagens não mais nos surpreendem, quando podemos esperar o que significam e saber o que intencionam, é porque temos nossas simbologias de sentidos estabelecidos. Então, aí a gente fecha, né? E a ideia é abrir, ampliar o nosso olhar. E aí o Hillman vai falar também, deixa eu só ver, gente, a hora aqui, que eu quero fechar essa parte para trazer a experiência. Só me localizar aqui. Pronto. Então, as imagens são metáforas. A gente vai olhar para elas numa ideia de é como se fosse o quê, né? E aí, o Hillman diz que as imagens mais perturbadoras nos sonhos e nas fantasias são as melhores imagens, ou seja, as piores imagens são as melhores, porque elas capturam, né? Quando a gente tem o que a gente entende, né? E fala, tive um pesadelo, tive um sonho horrível, aquilo fica, nos acompanha, né? E aí traz a possibilidade de a gente se relacionar com essa imagem que eu já falei. E aí, já entrando um pouco na, na experiência, né, que eu pude viver durante a pandemia, né, no projeto Pausa Onírica, estou resgatando um pouco aqui outras vivências coletivas traumáticas, né, em outros momentos de vivência coletivas traumáticas, como se observou que as pessoas sonhavam mais ou prestavam mais atenção aos seus sonhos, né, aumenta o interesse pelos sonhos neste momento, né. Eu coloquei aí do mais atual para o mais antigo, mas a gente pode pensar aí, né, na pandemia, né, quanto houve, se a gente, né, quem acompanhou durante aquele momento, né, todo aquele período na internet, né, lives sobre sonhos, grupos sobre sonhos, né, pesquisas sendo realizadas, né, pelo Christian Dunker com o pessoal acho que do Rio Grande do Sul, né, e eles estavam coletando, recebendo sonhos e depois isso foi transformado em um livro, né? Mas também teve lá na década de 1930, né? Durante a ascensão lá do Hitler, isso eu queria trazer para vocês, houve aquela vivência muito traumática, né? E uma pessoa coletou e organizou um documento, uma pessoa, Beradit, que é o autor, ele publicou em 2017,
ele coletou e organizou um documento com 300 sonhos sonhados durante o Terceiro Reich, após a ascensão de Hitler, então, na década de 1930. Observa-se nesses registros que a forma, o tema e as narrativas oníricas mostravam a antecipação de eventos coletivos e que os sonhos refletiam o medo e a angústia vivenciados pelos sonhadores. O objetivo do autor foi só coletar, agrupar esses sonhos, né, neste livro, sem ficar fazendo interpretações, né, mas se podia observar esses padrões, né. E aí, algo que é mais próximo aqui do nosso conhecimento, né, que é na iminência da eclosão da Primeira Guerra Mundial, lá desde 1909, houve uma grande irrupção de imagens apocalípticas, tanto na arte quanto na ciência, né? A gente pode lembrar aí o Kandinsky, que trouxe, escreveu sobre uma catástrofe universal e pintou cenas apocalípticas, dentre outros artistas aí, né? E Jung, né? Em seus relatos ele conta para a gente como ele foi invadido pela visão da Europa banhada em sangue, né? E como ele começou a ter sonhos e visões ali, né? Tem relatos aí no Memórias, Sonhos e Reflexões, a gente pode ir lá, né, para saber um pouco mais. E bem nesse período, né, que foi por volta de 1913, foi quando Freud e Jung, né, houve o rompimento entre eles, e Jung publicou o volume 5, né, que hoje a gente tem como nome Símbolos da Transformação, né, e ele começou a fazer a experiência, o seu experimento mais difícil, palavras dele, né? O seu confronto com o inconsciente, e que ele registrou no que hoje a gente tem acesso, felizmente, né? Primeiro a gente teve acesso ao livro vermelho, né? E em 2020, recentemente, 21, acho, aos livros negros. E lá a gente tem os experimentos, né? A gente tem a experiência bruta do Jung a partir da imaginação ativa, que é pura imagem, né? São imagens ali, é um mergulho nessas imagens. Bom, só palavras não dão conta de uma profusão de imagens. Isso aí, durante a live do lançamento dos livros negros, né, que foi em 2021, o Gustavo Barcelos disse o seguinte: neles, nos livros negros, as imagens estão nas palavras. E a melhor resposta a essas imagens são outras imagens. Por isso, o Barcelos sugere que talvez essa ideia tenha levado Jung a caminhar de Os Livros Negros para o Livro Vermelho, porque, para quem não conhece, os livros negros são a experiência bruta do Jung, com a imaginação ativa, e ele recortava, separava grande parte daquela experiência e transferia para o livro vermelho, né, uma encadernação de couro vermelho, e ali ele, além de relatar essas experiências brutas, ele fazia reflexões e também fez, né, as ilustrações. Ali a gente vê, então, muitas imagens, né, a partir dessa experiência. Então, essa íntima conexão entre imagens, sonhos e arte mobilizou um grupo de pessoas. Eu coloquei o nome das pessoas aqui como uma gratidão, porque nós nos juntamos, né? E aí a Aline, a Célia Barros e eu, nós idealizamos o projeto, e todas as outras pessoas são artistas que trabalharam nesse projeto. Eu já vou contar como é que isso aconteceu, tá? A gente se juntou num coletivo denominado a Caótica Coletiva, para poder propor essa pausa onírica, então. Como a imagem bizarra chama atenção.
Eu fui para Portugal encontrar uma uma mulher amiga. que Ela jorrava é sangue musicista. pelo meu corpo, Eu acordo como se estivesse com deste sono hemorragia no dentro do corpo sonho todo. e fico Não triste havia por ter dor, perdido o lanche. mas as Olhei ao pessoas lado olhavam por uma janela assustadas. enorme e vi um pequeno cemitério. Acho estranho se ter um cemitério em casa, mas penso que talvez seja costume. A luminosidade era suave. É um sonho que eu já sonhei várias vezes. Estou perto do mar, na terra, e vejo uma ou mais ondas gigantes vindo em direção à terra. Sinto um misto de temor e excitação para ver o que irá acontecer. Há a forte sensação de presença dela e de mim. É sempre a onda que vem e quebra, e eu adoro estar ali. É um sonho escuro, denso e ao mesmo tempo tranquilo. Me sinto viva. Por que chamou a atenção? Tá deformado, tá lindo demais, porque às vezes é o belo que chama, né? Pode ser ou muito belo, é aquilo que nos comove, o que nos movimenta, ou muito belo ou o horror, né? O fedor, o assustador, isso nos mobiliza normalmente. Nós somos capturados por essa parte. Nós temos a tendência a tentar interpretar. E quando tentamos interpretar, a gente usa operações cognitivas aqui. Na verdade, é assim, essas operações que estão citadas aí, elas acontecem no trabalho de produção dos sonhos. Faz parte do sonho isso. Só que nós, quando vamos olhar, se a gente se detém nisso, a gente perde a imagem. Mas ele nasce mesmo como um bebê gigante, que ele tem que ficar suspenso, porque os ossos e a pele dele não aguentam o seu peso, porque ele é realmente muito grande pro seu corpo. E isso para mim é uma metáfora incrível dessa coisa que eu senti no sonho, que é de ter um medo do que a gente carrega, né? Quando a gente nasce, de não saber meio que controlar e de ir a partir da experiência com o tempo e aprendendo e amadurecendo esse voo aí. Vamos ficar com o fenômeno? O fenômeno é aquilo que está se apresentando para mim, naquele momento. É de dentro para fora e nem tem dentro e fora. Ao mesmo tempo, tudo que eu tenho, o outro tem, porque todos carregam essa base que ele chama de rizoma. Então tem um rizoma do qual brotamos, mas todos estamos conectados nessa base. Uma criança entra numa gruta carregando um ovo. Quando ele se quebra, saem 3 objetos: uma caixa, um pé de coelho e um bisturi. A caixa está vazia, mas é feita de espelhos. A criança guarda a terra da gruta na caixa e leva tudo para fora e pendura numa árvore. É isso. Que a gente se liberta dessa coisa, né? No ego onírico é para isso. No mundo onírico, né? A ideia é essa. Sonhar é da natureza da psique. Psique é imagem, ela se alimenta de imagens, ponto. Bom, esse vídeo, ele foi gravado depois que o projeto aconteceu, tinha terminado, e nós fazíamos encontros entre os artistas, eu como a psicóloga, né, e as produtoras ali,
E aí eles eram gravados. Então, foram recortes, né? Foi feito como se fosse uma bricolagem, como se fosse o trabalho da Fabriquinha de Sonhos, né? Um trabalho de bricolagem. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Contando sobre o projeto, então foi uma experiência coletiva de cultivo das imagens dos sonhos por meio da arte. Foi criado um site, uma página no Instagram e lançado nas redes sociais o seguinte convite: e se a partir do relato de um sonho, um artista te oferecesse uma imagem? E aí nós recebemos via e-mail, quem queria que fosse anônimo não se identificava, né? Mas muitas pessoas quiseram se identificar, recebemos vários relatos de sonhos, em torno de 100, e esses sonhos eram aleatoriamente distribuídos entre esses artistas, em média 12, 13, em alguns momentos do projeto houve uma variação aí, e entre maio e julho de 2020, houve essa primeira troca que a gente chamou de troca artístico-afetiva. Então, era recebido o relato do sonho via e-mail, tudo virtual, porque nós estávamos em plena pandemia, né? E aí os artistas, então, liam um relato do sonho. Isso que vocês viram no vídeo é a experiência do processo criativo de cada um, né? Ou de alguns artistas, como eles criavam a partir da leitura desses sonhos, desses relatos, né? E essas imagens eram devolvidas via e-mail para os sonhadores. E era bastante interessante a reação, né? Como cada um às vezes fazia um comentário e se espantava também, né? Com aquela imagem, e não havia nenhuma tentativa de interpretação, a ideia era só devolver uma imagem a partir da imagem relato do sonho. Né? Em agosto de 2020, nós temos um encontro, uma roda de conversa entre artistas e sonhadores. Então, eles puderam conhecer, né? Os sonhadores puderam conhecer aqueles artistas e eles falaram sobre os processos criativos. Em junho de 2020, essa parte anterior foi toda voluntária, os artistas não receberam nada. Depois conseguiu-se um patrocínio da Fundação Cultural de São José dos Campos e foi feita a primeira exposição virtual, que infelizmente a gente não tem mais, porque tinha que ficar mantendo o domínio para manter aquelas imagens, mas ficou muito interessante. E depois, em janeiro de 2021, o projeto foi contemplado com outro edital, e aí um edital estadual, né? E a ideia foi ampliar. A partir de um relato do sonho, eram oferecidas 3 imagens, criadas por diferentes artistas, além de ter sido implementada uma plataforma para o upload automático aí dos sonhos, distribuição e devolução para os artistas. Então, esse foi aí o percurso do projeto. Aqui eu vou sair e vou colocar para vocês algumas imagens. Vamos ver, né, Paulo, se dá certo aqui. Minimizar. Denise, boa Oi, noite. boa noite. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Rodrigues, se Vamos tem lá. algum plano de fazer uma nova edição do Pausa Onírica. Então, podemos pensar sobre isso, mas nós estamos ainda com o site, ele deve estar no ar ainda estamos recebendo sonhos, eu posso checar e contar no grupo. Eu só não sei se está tendo um movimento, porque cada um, né? Acabou a pandemia, cada um voltou aí para suas atividades, a gente perdeu um pouco a alimentação de energia, mas depois eu posso até verificar como está e quem sabe, né, Edu, a gente possa aí alimentar isso, não é? Ok, Paulo, vamos lá, me ajuda aqui, eu preciso compartilhar. Como é que Ô, eu Denise, minimizo? Ah, oi, só oi, para Joaninha. complementar a pergunta Ah, dele, esse ano ah, eu não sei, mas o ano passado eu participei, eu mandei sonhos para o Pausa Onírica e eu recebi as imagens, né, por e-mail, assim, maravilhosas. E foi muito, sim, foi muito gostoso isso, né? Eu mandei acho que 2 ou 3 sonhos, exagerada, né? Queria mandar um monte, mas não, vou segurar, vou mandar só 2, mandar só 2.
E aí de cada um eu recebi 3 imagens, né? E sim, E como foi a sua experiência? O que você sentiu com essa experiência? nossa, e assim, de cada sonho eram 3 imagens diferentes, né? 3 ou 2 imagens diferentes, de artistas diferentes. E é claro que a gente se conecta mais com uma do que com a outra, né? E eles mandaram um pequeno relato de como que foi para eles desenvolver aquele desenho, né? Aquela imagem. E eu fiquei extasiada porque eu vi coisas nos sonhos que eu não tinha visto nas Uhum. imagens, assim, na representatividade que eles colocaram. Foi bem legal. Eu tenho as imagens guardadas ainda. Foi bem legal. Porque a ideia foi assim, a gente deixava bem claro que não era a ideia de interpretar, Sim, de sim. fechar, né? Nada, era só assim, Uhum, que imagem se apresentava ao artista quando ele lia o relato dos sonhos. E aí a gente uhum. falou, nossa, e se fosse um artista diferente, o que será que ele, né? Que imagem se Sim, apresentaria? Por isso veio essa ideia de então a gente abrir para 3 artistas, sim, né? E aí você pode participar, então, desse segundo momento aí, né, sim, eu mandei. Janita? Foi o ano passado. Lembra que a gente conversou? Quando você falou do pós onírico, eu já fiquei, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? E aí eu entrei Sim. em contato, entrei lá no Instagram deles, né? Peguei e-mail direitinho, mandei os sonhos, digitei, Uhum. mandei. Depois eu compartilho no grupo de WhatsApp, se vocês, quem se interessar, fica um pouquinho mais lá, se o Paulo pudesse segurar, porque aí eu vou verificar se está funcionando, eu acho que ainda está ativo para receber, então quem quiser ainda dá tempo de enviar o sonho, para receber as 3 imagens aí, né? Mais alguém? Vamos aproveitar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone ou colocar aqui no chat que a gente lê. Uhum. Mas eu Ah, já vou aproveitar e falar uma coisa. fala. Estou adorando. Eu fiquei curiosa, assim, quem que foi a primeira pessoa que teve esse pensamento criativo de, como seria se a gente tentasse, se alguém criasse uma imagem a partir de um sonho? Como que Então, foi esse processo de criação? quem disparou essa ideia foram a Aline Souza, que é uma produtora cultural, e a Célia Barros, que é uma artista visual e curadora e educadora também. As duas conversaram, tiveram a ideia e me convidaram. Então, eu já entrei com esse germezinho de ideia, né? Elas já vieram com, inclusive, a ideia de. Porque a ideia era assim: estava na pandemia, os artistas estavam parados. Começou a pipocar na internet, né? Trabalhos com sonhos, olhar para sonhos, grupo para sonhos, porque as pessoas ficaram muito voltadas, né? Dentro de casa, no isolamento, no distanciamento, né? Então, e também a lembrança desses outras experiências coletivas, né, vivências traumáticas coletivas e os livros, né, que se tinham, os estudos. Então, esse foi o ponto que disparou. E daí nós começamos, então, a Célia Barros começou a selecionar artistas interessados em participar do projeto, voluntariamente, porque era o que a gente tinha naquele momento, né? E aí ela fez todo esse processo de receber os currículos, fazer as entrevistas, né, para compor um grupo harmônico que estava envolvido, e nós fizemos muitos encontros, um grupo de estudos mesmo, e cada um foi trazendo, né, o que é a arte, da perspectiva da arte, da perspectiva, então, do Krenak, da perspectiva da psicanálise, da perspectiva junguiana, da perspectiva né, da psicologia arquetípica, o que é o sonho, o que é a arte, o que é a imagem. Então, tudo isso foi sendo ali discutido e conversado, né, e refletido, para a gente entrar mesmo, né, adentrar mesmo esse mundo dos sonhos aí, né? Então é bastante interessante. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco
muitas imagens que foram produzidas, é o que eu vou tentar fazer já já, né? Porque eu tenho que abrir um outro arquivo e essa parte é difícil, mas vou conseguir. E aí eu vou trazer também os relatos dos artistas, que é bem interessante, sobre como é que eles se sentiam quando recebiam os sonhos. Como é que era? Porque a gente ouviu um pouquinho lá no vídeo, né? Mas tem frases que eu recortei aqui, que é bastante interessante para conhecer um pouco mais aí o projeto. O artista entra em contato com o inconsciente do outro, né? Bem interessante. Exatamente, a ideia era bem essa, assim, né, que era o que a gente conversava ali, né, que eu trazia da perspectiva da psicologia, essa ideia desse inconsciente coletivo, desse grande rizoma, né, e onde todos estamos, então ali é essa conexão mesmo que se faz, né, que é uma conexão que se faz quando a gente atende alguém, né, aquela conexão, né, de consciência com consciência, inconsciente com inconsciente, esse encontro de almas, essas duas substâncias aí, né? Tá, o Edu está falando aqui. E se mistura com as imagens do inconsciente do próprio artista, acho que você trouxe isso também, Débora. E tinha uma outra coisa aqui, um outro comentário aqui. Tem um elogio da Ah. Silvana aqui dizendo que incrível mesmo essa conexão do sonhador e a expressão artística. Ela está dando parabéns pelo trabalho. Ah, legal. Joia, obrigada. Alguém mais? Alguma coisa? Ah, uma pergunta da Ana. Posso ler aqui ou alguém pode ser? Durante o processo de produção artística, o artista também relatava sonhos? Não, assim, ele relatava, às vezes no grupo alguém falava eu sonhei com alguma coisa, mas porque a gente não trouxe, a gente nem dava conta, né? Porque imagina a profusão de ideias, de pensamentos, de imagens que vinham, e a gente tinha um objetivo ali que era esse, a gente tinha que dar conta de receber esses sonhos, de devolver esses sonhos, né? Depois viraram três, então três artistas tinham que receber, né? Mas assim, todos nós estávamos, né, imersos nesse mundo dos sonhos, e assim, da minha experiência pessoal, eu comecei a prestar mais atenção nos meus. Inclusive, eu mandei um anônimo, porque eu não podia me identificar, porque né, estava ali no meio, não porque eu não podia me identificar, mas eu não queria me identificar para receber essa imagem, né, para não causar nenhum. Depois a gente conversou no grupo e eu falei, esse sonho é meu, né, que é bastante interessante. Eu também pude receber 3 imagens, viu, Janita? Eu entrei nesse meu momento aí. Mas é bastante interessante, né? E eu me lembro que você me falou do pausa onírica, quando a gente estava conversando sobre aquele livro, né, que eu pretendia. E eu falei, eu adoraria poder pintar os meus sonhos, desenhar os meus sonhos, mas eu sou péssima desenhista. E aí você falou, mas olha, né? Um projeto aí que desenha os sonhos. E aí eu fiquei toda encantada. E a ideia também não é, né, não é que seja uma coisa, um produto estético, né? A ideia e eu vou complementar isso aqui daqui a pouco, né, na nossa conversa para fechar, né? A ideia é que ficar com a imagem. Eu posso ficar com a imagem de várias maneiras. Jung falava, pinta, modela, né? Até no livro Na Natureza da Psique, tem um momento quando ele fala da função transcendente, eu acho que é o último capítulo, e ele fala que muitas vezes as mãos resolvem enigmas, embates com o qual a consciência ficou ali tentando, se debatendo em vão, né? Então, assim, isso vale também para qualquer expressão artística, né? Para o sandplay e também para essa Dá um trabalho novelo de lã na nosso. mão da paciente enquanto a gente está discutindo algumas coisas, né? Às vezes saem formas maravilhosas e ela consegue entender ali o que estava tentando dizer, né? Muitas vezes Porque só aí, fazendo porque um olho aí de Deus, fazendo papel. é uma percepção que vem de dentro, não é do intelecto, né? É de outro lugar que vem, não é? Ok, podemos seguir, daqui a pouco a gente faz outra rodadinha aqui. Então, isso que vocês estão vendo são imagens produzidas pelos artistas, tá? Eu vou passar rápido para a gente não ficar com muito tempo aqui. Veja se está andando, Paulo.
Sim. Tem os artistas, né? Tem o nome deles aí ao lado. Uhum. Agora eu vou voltar lá, gente, para finalizar, tá? Uhum. Não está vendo ainda, né, Paulo? Não. E agora? Agora sim. Tá, então tá bom. Bom, então não houve qualquer intenção de interpretar ou enclausurar as imagens. O que se propôs foi um diálogo, interação entre sonhadores e artistas, né? Visando fomentar o cultivo da imaginação. Essa foi a ideia, né? A troca não visou apaziguar possíveis angústias diante de um sonho, porque alguns sonhadores questionavam um pouco, né, que ficaram angustiados com a imagem que recebeu, a gente acolhia isso, mas a ideia do artista não foi isso, né? O sonho foi tomado como ponto de partida para a criação, considerando a arte não como um lugar de entendimento, mas de provocação. Você fala do grupo de artistas, né, e da curadora. E observamos, então, diversas reações dos sonhadores, né? E aí, aqui que eu queria chegar, que é um pouco do que vocês viram lá no vídeo, né? Como eram os processos criativos, os relatos das experiências dos artistas, e isso não era para os sonhadores, isso era entre nós, né? Porque aí eles receberam sonhos e a gente quis fazer um encontro para saber o que eles tinham sentido, né? E aí são recortes de falas de alguns artistas. Então, quando recebi o relato do primeiro sonho, nem dormi. Era como entrar no espaço sagrado do sonhador. Então, tinha sempre esse cuidado, esse respeito, né, com a imagem, com esse espaço sagrado do outro, né? Eu via o sonho como um cartaz de um filme ou uma cena emblemática. Via a narrativa como não linear e buscava sintetizá-la numa imagem. Não tem ordem. Eu leio o relato e deixo as imagens flutuarem e me levarem. Aqui eu trago uma fala da Pat Berry, que é a palavra grega para sonho é oneiros, que significa imagem, não história. Então, colocar imagens numa narrativa é como olhar para um quadro e dele fazer uma história, que é o que aparece um pouco aí, né, no relato dos artistas.
Então, no processo criativo, muitas vezes o artista se coloca no lugar do sonhador. Eles falavam, nossa, como eu queria ter sonhado com isso. Nossa, eu já sonhei com isso. Eu me lembro, né, de algo muito parecido com isso. E aí a gente toca no arquetípico, né? Típico do humano em todos os tempos e lugares. Então, cada relato de sonho torna-se uma descoberta. Inicialmente é uma sensação de estranhamento, mas na medida em que ele se aproxima das imagens do outro, mas que é do outro fora e do outro dentro, né? Ele percebe que já conhece aquelas imagens, que já recebeu suas visitações e seus próprios sonhos. Eu não vou ler essa citação, não, senão vai ficar muito longa. E aí, outro relato de um outro artista, né? Eu ia colocando, juntando recorte em camadas, mesclando imagens. E aqui é a ideia que o Hillman traz, né? Da bricolagem, do bricoler dos sonhos, né? É um trabalhador manual que toma os pedaços de lixo abandonados pelo dia e brinca com eles, juntando os resíduos numa colagem. Ao mesmo tempo em que os dedos que formam um sonho destroem o sentido original desses resíduos, eles também formam um novo sentido dentro de um novo contexto. Quer dizer, um pouco do que o artista ia falando, né? Ele ia colando, juntando, né? A minha impressão, e ela é agora, ela não era lá naquele momento, é de que era como se também eles estivessem ali, né? Sonhando com as mãos. E o Jung fala, né, sobre a arte aí. Há momentos em que o artista tem sua consciência inundada por pensamentos e imagens que a princípio não consegue compreender. São instantes em que ele é tomado por um forte impulso que brota do inconsciente, tão caprichoso quanto arbitrário, e que o impele a realizar uma obra, né, que muitas vezes essas obras se impõem aí ao autor. Eu não vou falar sobre isso, que vai ficar muito longo, mas quem quiser pode pesquisar, né? O quanto o Federico Fellini, o cineasta, né, italiano, muitos dos personagens dele foram baseados em sonhos. Ele desenhava, ele anotava e desenhava muitos sonhos, especialmente as mulheres, né? Só pesquisar aí, né? E essa ideia de ficar circunambulando em torno das imagens, né? Traz a possibilidade de elas ficarem vibrando, é um modo da psicologia arquetípica, ficar com a imagem, circunambular em torno delas, né? E ocupar-se com sonhos, fala do Jung, é uma espécie de tomada de consciência de si, que eu até li numa citação, né? Então, continuar sonhando, cultivar a imaginação e despertar a capacidade de sentir, tudo isso nos remete à ideia de aesthesis, como eu falei, da estesia, né? Aquele instante em que nos abrimos e deixamos que o mundo e suas coisas penetrem em nós e nos surpreendemos pelo encantamento ou pelo horror. Aquele ofegar, o Hillman fala, aspirar, inalar o mundo, trazer o mundo para dentro, para a gente poder reagir à sua beleza, entendendo que beleza é aquilo que nos toca, né? Não é necessariamente o belo. Então, considerações finais aí para terminar. A troca onírico-afetiva se deu desde que o projeto foi sonhado, então naqueles encontros, naquelas conversas, nos grupos de estudo, na seleção dos artistas, né? Ali a troca já estava acontecendo. Entre as imagens sonhadas e a experiência de relatar algo tão intraduzível como um sonho, e a elaboração de uma produção artística a partir de referências e conexões de cada artista, porque eu passei muito rápido as imagens, né? Mas se a gente juntasse as imagens de um artista, ele tem as suas referências, né? Ele vai buscar ali, né? E a partir delas tem uma aproximação entre público, né? Não apenas os sonhadores, mas também aqueles que tiveram contato com as imagens, como vocês puderam provar um pouquinho aqui, né? Na exposição virtual. A exposição virtual ficou muito interessante. É uma pena a gente não tê-la mais disponível, né? E aí, pensando nessa ideia, né, de que forças enigmáticas são essas que tornam as imagens tão fascinantes, né? E aí, aqui é uma reflexão que eu fiz, né, a partir de toda essa teoria, né, é uma síntese, né, do meu entendimento aqui, que há uma forte conexão entre as imagens externas que nos tocam, capturam impacto, e as imagens psíquicas, né? Elas estão primeiro dentro, depois fora. As imagens nos comovem, é uma comoção que nos move.
Emoções e imagens são coincidentes, diz o Barcelos, né? Então, quando encontramos uma emoção, nós nos deparamos com uma imagem e vice-versa. E no instante em que entramos em contato com o luminoso na imagem, nós nos deparamos com o luminoso em nós mesmos. Então, as imagens visíveis oferecidas por meio da arte têm o poder de abrir uma janela para o invisível, uma janela para a alma. E as invisíveis, né, também, como acontece diante dos devaneios, quer dizer, as imagens que a gente entende como invisíveis, as imagens internas, elas também têm esse poder de abrir uma janela, né? Só para terminar aqui, né, esse termo luminoso, como traz o Jung, está associado à experiência do sagrado, né? Se o que a alma quer é movimento, as imagens são o que movimentam a alma, ou melhor, são a própria alma. Que o mundo e suas imagens enigmáticas possam continuar nos capturando, nos provocando e alimentando nossas almas. Afinal, como disse Hillman, são essas imagens, essas ideias visíveis que satisfazem o desejo da alma, alimentando-a com inteligência à medida que ela afunda na noite. Ou, como coloca o Van Bader, citado pelo Hillman, as imagens fazem bem para a alma, são o seu verdadeiro alimento. Diz Jung, devo aprender que a espuma do meu pensar são meus sonhos, a linguagem da minha alma. Preciso carregá-los em meu coração e movimentá-los de cá para lá, em meus sentidos, como as palavras da pessoa mais cara. Os sonhos são as palavras guia da alma. Como então não deveria amar minha alma e fazer de suas imagens enigmáticas objeto de minhas considerações diárias? Tu achas que o sonho é tolo e deselegante? O que é belo? O que é deselegante? O que é inteligente? O que é tolo? Isso está no livro vermelho. E só para terminar, bom, Jung estimulava as pacientes a pintar o que viram no sonho, as fantasias, enfim, né? E aqui é uma citação do Gaillard, é a última, gente, o último slide. É verdade que eu posso manter a memória, e até uma memória vívida de uma imagem que apareceu em um sonho, ou de uma cena, até mesmo, às vezes de toda uma história. Se um sonho é especialmente impressionante, persistente, insistente, e, portanto, fala comigo com eloquência especial. Mas, na maioria dos casos, um sonho não é, ou ainda não é uma imagem, ou uma cena, ou quase menos uma história. É uma experiência, é uma impressão, uma sensação, um afeto, um sentimento, uma experiência difícil de identificar. Para compreendê-lo, é importante contar o sonho para si e aos outros. Nesse ponto, o sonho é colocado em palavras e imagens e se torna um conto. É isso, obrigada. Vou parar o compartilhamento. Agora quero ouvir vocês. Ficamos todos capturados, né? Pelas imagens, pelas palavras. Débora, você está sem som. É. Ué, ela estava aberta, mas nós não estamos te ouvindo, Débora. Não. Experimenta sem o fone, será que dá? Som. Ah, agora saiu. Sim. Eu falei assim, quem quiser falar é o momento de falar, não precisa ficar tímido. Quem quiser fazer algum comentário, falar alguma associação que teve a partir da apresentação. Não precisa só ser uma pergunta, pode ser um comentário também. Ou trazer imagens, porque muitas vezes só as palavras não dão conta. Vocês podem dizer, nossa, uma imagem se apresentou para mim. Isso. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ana, boa noite.
Meu nome é Iana, eu sou estudante ainda de psicologia aqui em Salvador, né, na Bahia. Agradecer a live. E eu queria comentar, fazer alguns comentários de algumas sincronicidades que têm acontecido comigo nesse sentido, assim, né? Essa live me chamou a atenção também, porque meus sonhos ultimamente têm me perturbado, assim, bastante, né? Essas imagens de sentido de assustar mesmo, né? De lidar com essas emoções em nós. E aconteceram algumas sincronicidades que têm relação com a arte também, né? Atualmente eu estou dentro de um processo psicoterapêutico na abordagem junguiana e comecei recentemente a fazer aula de teatro. E algumas imagens que estavam sendo apresentadas a mim em sonho, que eu estava trabalhando na psicoterapia, quando eu cheguei na aula de teatro, coincidentemente, assim, né, um dos textos, um dos textos que a professora trouxe para a gente, né, para a gente escolher um dos fragmentos, a professora Gilca, um dos textos mexeu bastante comigo e falava um pouco sobre essa fome, né, essa fome que há em nós, e que me remeteu a algo do inconsciente mesmo. Eu falei, bom, eu quero trabalhar esse texto. E aí, durante a elaboração de um personagem que a gente meio que ia criando espontaneamente, eu acabei fazendo algumas associações com as próprias imagens que vinham a mim em sonho e com temas que eu estava trabalhando aí na psicoterapia, né? E eu gostei bastante, assim, me soltei, porque era um texto que mexia comigo, falava comigo com essas imagens. Só que o que aconteceu logo em seguida, que é o que eu queria compartilhar com vocês, foi o seguinte, que foram algumas sincronicidades. Por algumas questões eu precisei fazer uma pausa no processo psicoterapêutico, e eu estava trabalhando essas imagens no teatro. E aí eu conversei em algum momento, para ter uma possível retomada com a psicóloga, né? Ela conversou comigo e ela falou assim, Ana, olha, nessa sessão a gente não vai trabalhar sobre esses sonhos que estão te perturbando bastante, porque a gente tinha pausado esse processo psicoterapêutico. E aí ela falou assim para mim assim, olha, é preciso que a gente tenha cuidado e zelo com essas imagens, né? Se a gente trouxer essas imagens à tona sem o devido cuidado, é perigoso, né? E basicamente na mesma semana, e aí eu fiquei assim, quero tanto contar os sonhos, ela falou assim, não, quando a gente retomar o processo psicoterapêutico, tiver uma frequência, a gente vai trabalhar para eu ter esse zelo com você, esse cuidado mesmo, que essas imagens precisam ser olhadas com cuidado. E basicamente na mesma semana, para finalizar minha fala, na aula de teatro, surgiu o tema de atores que ao entrarem em contato com alguns personagens vão e não voltam mais, né? Que foi aquele caso, por exemplo, no filme do Coringa, né? E aí eu só queria compartilhar mesmo essa experiência com vocês. Agora, acho que que também não acho que seja coincidência, eu tenho faltado algumas aulas de teatro, que eu sinto que eu preciso desse cuidado, né? Para adentrar nessas imagens. Então, é só para compartilhar um pouquinho, porque falou em arte, em sonho, né? Eu falei, é basicamente tudo que eu estou vivendo nesse momento. Aí, só para compartilhar com vocês. Obrigada, Iana. E interessante, né? Porque a gente até falou dos filmes, né? Dessa produção aí artística, né? E o teatro também, né? E sobre o que você está dizendo, né? Há um risco, né? Nesse adentrar esse reino das imagens, né? Um dos internos lá, que é com quem a Anísia da Silveira trabalhava, o Fernando, em algum momento ele falou, mudei para o mundo das imagens. Então, há um risco, né? Nietzsche mesmo fez uma experiência também de mergulho, de aprofundamento, né? E o que se conta, né, é que Jung fala muito sobre isso, ele não voltou. Então, é preciso para a gente mergulhar, às vezes dá para mergulhar só prendendo a respiração. Às vezes a gente precisa do snorkel,
snorkel. Às vezes a gente precisa de um tubo de oxigênio, de um cabo de aço, né? Então é preciso observar essas condições, né? E quando vem uma profusão muito grande de imagens, a gente tem que ir aí também entendendo, né? Que às vezes às vezes não, é sempre necessário também um cuidado, né? E acho que é isso que você experimentou, até saber a medida, né? Qual é a medida para cada momento, né? Dessa interação, né? Embora que internamente as imagens vão continuar. Então, às vezes é melhor a gente colocar para fora, nem que seja dar uma expressão, do que ficar, né, também com elas. Aí tem que se achar, e essa é a importância aí do processo, né, de terapia, porque ele vai achando ali a medida para isso, né? Mas muito interessante, né? E pensar essa questão aí também, né, do teatro como uma forma de expressão, né? Aí. Obrigada, Iana. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre, né, o que ela trouxe também. Não sei como é que está o nosso tempo aí, Paulo. Débora, Nós temos alguns minutos, temos mas ainda, fique, né? fique à vontade, Denise. Todas Não, as suas. eu tô tranquila enquanto as Aham, pessoas, né, estiver nossa, dentro do nosso tempo, aí eu tô sim. aqui, tô Eu disponível. acho incrível quando você, assim, eu já ouvi, né, outras apresentações suas, inclusive você já fez uma live aqui no TEAR também conosco, né? Mas como dá um tom de poeticidade até nos textos do Jung, né? Quando você Uhum. lê, né? Quando você traz. E eu acho interessante essa ligação, né? Eu não conhecia o projeto, você já tinha comentado, né? Conosco, mas achei incrível essa relação das artes, né? E do sonho, né, também como uma fonte criativa que se torna uma imagem pictórica, enfim, e pensar também, você falou do Samplay, né, como conseguimos, vamos trazer para algo mais palpável, né, eu me lembro da nossa última aula de Samplay, né, Natália, falando sobre essa questão do palpável, né, onde nós vemos o arquétipo ali, enfim, as imagens arquetípicas sendo representadas, né, nesse espaço da areia também, né, da caixa de areia, né? É que Onde ali a gente no. vê a energia psíquica acontecendo, né? No Samplay a Sim, gente consegue ver onde está a energia psíquica, onde está a libido, né? A gente aham, consegue ver ela acontecendo na sequência das caixas. Se a gente for pensar no volume 5, quando Jung fala dos símbolos da transformação, a gente vai vendo os símbolos se transformando, as imagens se transformando. No livro vermelho, e aí nos livros negros, que são a origem ali, o começo de tudo, né? A gente vai lendo e quando a gente vai percebendo, as próprias personificações, que ele não fala personagens, são personificações, eles vão se transformando, né? Então tem uma personagem lá, Salomé, que se refere até a Salomé lá, que mandou cortar a cabeça do João Batista nos textos bíblicos, e a princípio ela era cega, depois ela vai se transformando, né? Então, assim, é o que a gente vai observando, e ali no Samplay, é, é como se desenterrássemos, se a areia desenterrasse coisas, né? Naquele espaço livre e protegido, onde a cena, né? Há uma expressão ali dessas imagens, né? Que estão ali no inconsciente, né? Então é bastante interessante. E que, aliás, vou fazer um parentezinho aqui, vai ter um curso, né? Eu e a Maria Helena Maia, que é nossa conselheira aqui, né? Vamos, eu tenho a oportunidade de dar a primeira aula, né? Um curso lá é online, é virtual, junto à SBPA, vai começar 15 de maio, sobre Sunplay, vai ter, assim, muita coisa interessante lá. Então, quem tiver interesse, pode, né, de repente, aproveitar e estar lá com a gente, né? Mas é isso, mas, Natália, você quer falar mais alguma coisa?
Eu fiquei encantada com a sua live. Tô aqui na imagem. Fique com a imagem, eu tô com a imagem. Que E é bom, que engraçado bom. que eu fui num curso, né? Eu estive num curso de Samplay que eu tô fazendo no SEDES, fiz no Freedom e eu tô tentada a fazer com vocês na SBPA, que eu tô Vai lá! nessa Delícia. imersão. E aí a gente falou também muito sobre a imagem, né? E aí a gente falou como é difícil ficar com a imagem, porque na caixa de areia é fique com a imagem. E como é difícil sair do consultório e deixar a imagem ali e ir, né? E ficar com essa Uhum, imagem ali dentro. Então a gente uhum, fez a experienciação ali e muita gente teve dificuldade. Falou, nossa, que difícil ficar com a imagem. uhum. É que o ficar com a imagem, né? Se a gente for pensar nessa ideia de imagem, né, que não é só visual, é auditiva, é olfativa, né, ela é tátil, né, ou os pensamentos do coração, que é essa ideia que o Hillman traz, que é muito interessante, é difícil ficar, né, e ficar com ela sem julgar, né? É ficar com o fenômeno mesmo, né? Aquela ideia que a gente aprende lá na fenomenologia de suspender da epoquê, né? De suspender os julgamentos, a crítica, né? Porque deixar ela reverberar, é nos relacionar com ela. Né? E aí a arte, ela traz essa possibilidade, fica um pouco mais, né? No Sunplay a gente fotografa, registra, por isso a gente não desmonta a cena na frente do paciente. Quando ele sai é que a gente desmonta, para que ele saia com aquela imagem reverberando, né? Então, é isso, né? Um lugar privilegiado ali também, né? Para a gente poder ter essa experiência aí, né? Obrigada, É, Natália. daí quando a gente fala de imagem, assim, essa importância, né, do quanto que a imagem ela é muito importante para o nosso autoconhecimento, para trabalhar com as nossas dificuldades, para conseguir Uhum, entender o nosso mundo interno. E aí você já trouxe isso, é claro, agora, mas o quão importante é a gente ficar atento a essas imagens, inclusive na fala desse paciente, ou na nossa mesmo, nos sintomas que se apresentam, né? Porque tudo acaba trazendo alguma imagem. sim. E muitas vezes até trabalhar isso com o paciente, às vezes é difícil quando a pessoa começa a falar de algumas queixas, algumas dores, algumas questões, e se você pergunta para ela que imagem que isso traz para você, né? Que imagem essa dor no seu joelho traz para você, ou onde que te toca isso que você tá me descrevendo e qual imagem isso traz para você? Todo mundo acha muito estranha essa pergunta, mas quando a gente começa a fazer o exercício, sempre tem alguma imagem, né? Uhum, Sempre tem alguma coisa. E quando o paciente gosta desse tipo de exercício, ele aprende a fazer sozinho, pensar na imagem que aquilo traz para ele, que aquela situação, que uhum. aquela emoção, que aquela dor, né? Essa dor traz o quê? Qual a imagem que essa dor te traz? E aí vamos olhar E para o essa imagem jeito de juntas, né? perguntar isso, né, é falar, é como se fosse o quê? Nossa, eu estou sentindo uma É, coisa aqui que eu não e, sei, uma dor que eu não sei. Mariana, já vou te dar a palavra, tá? É, só um minutinho. E né, às vezes a pessoa fala assim, é como se fosse um buraco no coração. Não precisa isso, mais, né? exato. É como se Porque eu aí a estivesse me gente se afogando, é como se eu tivesse. conecta. Isso, É aí a como se eu imagem está estivesse afogando. afogando, é como se eu estivesse explodindo, é como, enfim, né? Porque a imagem tem essa coisa, encontre a imagem e você encontra a emoção, né? É É um isso, encontra a exercício. emoção e você encontra a imagem, não é? Sim. E às vezes as pessoas ficam Mariana, encantadas, né? sim, eu queria ouvir a Mariana para o nosso tempo aqui ainda. Fala, Assim, Mariana. bem rapidinho, estão me ouvindo? Sim, Boa noite. boa Ah, noite. queria parabenizar primeiro pelo projeto incrível. Nossa, me gerou vários insights assim para me inspirar para trabalhar, né? Eu trabalho com adolescentes, projeto social, então muito, muito bom achei o projeto. E o que ficou muito assim para mim me gerou o quanto esse tipo de trabalho, né? E isso que vocês estão falando de ficar com a imagem é realmente uma das coisas que eu vejo que está muito em carência, assim.
tanto na clínica, né, quanto tudo que vem acontecendo, né, no mundo mesmo. Esse ficar com a imagem, principalmente agora com essa dinâmica da internet, onde tudo é muito rápido, onde tudo é só deslizar e as imagens ficaram tão banalizadas, né? Então, assim, não digo nem superficial, mas é passageiro, né? Cada vez mais difícil de ficar, então, com aquilo, né? E ninguém consegue mais ficar com as coisas e sentir o que elas querem falar, né? Então, acho que esse tipo de trabalho, assim, e de você ter compartilhado e esse contato, assim, nesse sentido da imagem, com sonhos, e mesmo com as imagens todas que estão o tempo todo ao nosso redor, me chama muito para esse lugar, né, de trabalhar para ir para esse lado, assim. Fiquei muito feliz de estar aqui e ter essas inspirações. Que Obrigada. bom, Mariana. Obrigada, obrigada pelo seu comentário, né? E contar um pouquinho aí do seu, né? Do que você sentiu, experimentou, né? E você trouxe uma coisa muito importante, né? Que é essa coisa dessa aceleração, né? Dessa voracidade também, né? Que a gente fica devorando imagens, e ao devorarmos, a gente é devorado por elas, né? Isso a gente está falando das imagens visuais, né? Dessa coisa da internet, né? Desse consumo, né? E rapidamente a gente passa. Então, conseguir ficar, né? E conter, inclusive, a ânsia de interpretar, porque interpretar é falar assim, nossa, deixa eu tirar de mim essa ansiedade, porque segurar é muito difícil. Deixa eu dar já um significado aqui, porque aí eu posso passar para a próxima, né? A gente tende a ter esse movimento, né? E ficar ali, ficar ruminando, mastigando, né? Tentando digerir. E às vezes olhar e falar, não tenho a menor ideia do que isso significa. Eu vou ficar com isso, né? Pode pôr na nuvem, eu que não sou nada sou analógica, gente, eu brinco que eu tenho um cabideiro aqui, eu vou pendurando, sabe? Porque aí eu vou olhando, vou ficando com as imagens. Porque às vezes a gente vai, né? Fica ali, né? Então, obrigada, Mariana, isso é bastante importante aí. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Alguma impressão? Bom, então, Paulo, eu sim. queria aproveitar para agradecer a presença da Denise, Jorge, e a presença de todos e todas que estiveram hoje com a gente. A gente fala que o tear junguiano ele é feito de várias mãos. O nosso logo são várias mãos, se vocês olharem de perto. Então, o tear só existe porque vocês também existem. Então, é muito bacana poder ter essa troca, essa interlocução com vocês. Obrigada, Natália. Eu queria agradecer também a Natália, a Larissa e o Paulo, né, todos, a Débora, né, todo o tear, mas a Larissa, né, que desde o começo me perguntou o tema, o título, ela e a Natália aí ficando nesses bastidores que sem eles não existiria isso aqui, né, que é receber as inscrições e criar o grupo, enfim. Obrigada. Paulo, Débora, Janita, todos os conselheiros que não puderam estar aqui, né? E que compõem esse grande tear junto com vocês que estão sempre aqui nos prestigiando, né? Sim. E também nós queremos agradecer por essa possibilidade, Denise, de compartilhar conosco, né, essa visão tão linda da relação da arte, da psicologia analítica, da psicologia arquetípica para nós aqui, né?
muito grato em ouvi-la. É sempre bom ouvi-la, né? Eu sempre falo isso para quem me pergunta. Mas também, em nome do TEAR, agradecer a todas as pessoas aqui que puderam comparecer, aquelas que vão assistir a gravação depois, que estará no nosso canal do YouTube também. Agradecer a nosso conselho aqui, a Débora, a Natália, a Larissa, que estiveram na frente dessa organização do evento, né? A Janita também, a todas as pessoas presentes aqui, a nossa gratidão, né? Pedimos que vocês sigam as nossas redes sociais para ficar, né, atentas aos nossos próximos eventos. Teremos uma live ainda a ser confirmado no mês de junho, né, ainda neste primeiro semestre, né, em breve vocês saberão, né, e fiquem atentos aos nossos eventos, tá? Até a nossa próxima live, tá bem? Obrigada, boa noite a todos e todas, e até a próxima. Até a próxima, então. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Bons sonhos. Bons sonhos para todos. Tchau. Obrigada, Mara.